Olá, minha galera show do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuamos com o nosso isolamento social, cumprindo direitinho as determinações, pois precisamos continuar nos resguardando, não é mesmo, galera? Já estamos indo para mais uma semana de estudos. Espero que todos estejam num ritmo acelerado para não termos dificuldades quando voltarmos, beleza? Na semana passada nós começamos a fazer revisão, certo? Vamos continuar fazendo revisão, tá? Só que o nosso assunto de hoje eu tenho certeza que vocês acharão fácil. É o período entre guerras, ou seja, a crise de 1929. Então, assim, peguem a apostila de vocês e depois da revisão, tá? Façam da apostila as páginas 50, 52, 55 e 56 e do caderno de atividades 27 e 28. Ok, galera? Beleza? Então tá, vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, né? O nosso assunto hoje é o período entre guerras e a crise de 1929, tá? A economia estadunidense após a guerra. Como eu já falei para vocês, a Grande Guerra teve início em 1914 e foi uma guerra global centrada na Europa e durou até 1918. Estão lembrados disso, não estão? O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo. Estão lembrados disso também? Estou de olho. Os Estados Unidos eram importantes parceiros comerciais em 1914, fornecendo boa parte dos produtos agrícolas consumidos no continente. Sim? A Grande Guerra, no entanto, direcionou parte significativa da mão de obra industrial europeia para os campos de batalha, paralisando o crescimento desse setor. A solução encontrada para tentar remediar a demanda por produtos industrializados como armas e munições foi importar de países que não estivessem em guerra. Lógico, como por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram no conflito em 1917, ao lado dos países da Tríplice Entente. Eu também já falei isso para vocês, né? Quais eram os países que faziam parte da Tríplice Entente? Inglaterra, França e Rússia. Os Estados Unidos enviou exército, armas, munição, alimentos e muito mais, né? E esses esforços, gente, foram decisivos para a vitória desses países. Os Estados Unidos foram beneficiados quando foram estabelecidos os termos do acordo de paz ao final do conflito. Boa parte da verba que financiou a reconstrução da Europa foi enviada de onde? Foi enviada pelos Estados Unidos como empréstimo. Um dos países que mais recebeu empréstimos foi a Alemanha, que foi derrotada no conflito que nós já vimos lá atrás, né?
num outro momento. Com a crise na Europa, pós a guerra, foi difícil pagar as dívidas. Vieram os juros cada vez maiores, ficou difícil de pagar os empréstimos. Os Estados Unidos se tornaram os maiores credores mundiais e um dos países mais ricos do mundo. O enriquecimento dos Estados Unidos contribuiu para o desenvolvimento da industrialização, o aperfeiçoamento de máquinas e de técnicas de produção industrial. E a prosperidade se estendeu aos transportes, produção e energia e outros setores mais. Os lucros eram obtidos e reinvestidos no país, gerando assim um círculo de desenvolvimento econômico, cuja consequência principal foi o aumento do consumo interno. Com o processo de industrialização muito intenso nos Estados Unidos, o crescimento econômico foi grande, com queda crescente da inflação e do desemprego, tá? Antes, porém, de eu continuar, eu quero voltar um pouquinho e mostrar uma imagem para vocês, né? Do modelo T, né? O modelo Ford T. Eu coloquei a imagem do modelo Ford T para vocês porque o enriquecimento dos Estados Unidos contribuiu para o desenvolvimento da industrialização, o aperfeiçoamento de máquinas e de técnicas de produção. A indústria automobilística fortaleceu-se nos Estados Unidos na década de 1920 e o Ford T, um modelo que popularizou a invenção, foi produzida entre os anos de 1908 e 1927. A grande invenção de Henry Ford foi, de fato, o estabelecimento de uma linha de montagem dos veículos que intensificou a produção de automóveis a partir de 1913, possibilitando que fossem feitos em apenas, pasme, gente, 90 minutos. Todos os veículos, para facilitar a produção, vinham na cor preta e a um custo bem menor, ok? Bom, voltando lá então. Na sociedade estadunidense não havia inflação e nem desemprego. As pessoas compravam cada vez mais e ainda eram estimuladas pelas facilidades de crédito. A prosperidade parecia acessível a todos. A economia em alta estimulava o consumo da grande oferta de mercadorias. Os estadunidenses consumiam tanto na década de 1920 que passou a ser conhecida como a sociedade do consumo. Nossa, eles compravam muito. Ficavam bem doidos, né, com o marketing, com a propaganda. Então deixavam eles assim alucinados e eles compravam. Mesmo não precisando, eles compravam, tá? Então, como eu estava dizendo, o marketing, a propaganda e a grande produção industrial levaram os estadunidenses a associar felicidade e liberdade ao consumo.
pois os anúncios destacavam os benefícios dos produtos anunciados. Esse período também se mostrou de bastante conservadorismo, pois os estadunidenses, estavam bem tranquilos, com uma vida gostosa, tinham tudo em suas mãos. Era a bela época, era era a época tranquila para eles viverem sem pensar em problemas, tá? Aí eu vou passar uma outra imagem para vocês, tá? Que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós já falamos sobre isso. Eu sei que como é revisão, vocês vão relembrar assim que eu começar a falar, ok? Em 24 de outubro de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York afundou os Estados Unidos na pior crise da história do país. Vamos ver então. Com tudo isso, teve início nos Estados Unidos, na década de 1920, o crescente desenvolvimento econômico, que gerava clima de otimismo até então. Entre 1923 e 1929, as fábricas estadunidenses registraram um grande aumento na produção e de lucros. Eles vendendo, lucros, tá? Beleza, até aí. O crescimento alto e constante fortaleceu a confiança, tá? Fábricas, produtores agrícolas passaram a trabalhar em um esquema de superprodução, onde a oferta supera a demanda. Preste atenção. Na época, os produtos estadunidenses adotaram esse modelo de produção porque estavam certos que os produtos não encalhariam, que eles iam vender, que não iam ficar nas indústrias, não iam ficar na prateleira, Já que as exportações e o consumo interno, estimulado pela oferta de empregos, estavam mais altos do que nunca. Nos Estados Unidos, embora a classe média consumisse em grande quantidade, a classe formada principalmente por trabalhadores urbanos, pequenos agricultores e pequenos comerciantes, não conseguia consumir na mesma velocidade. Eles não compravam tanto como a galera lá da classe média, tá? Apesar da queda nas exportações e no consumo interno, as indústrias estadunidenses não reduziam sua produção, pois confiavam que a economia reaqueceria em breve. Mas não foi isso que aconteceu não, tá? Mercadorias se acumularam nas lojas e comerciantes e industriais viram seus lucros diminuírem. Muitas demissões ocorreram nas fábricas e prejuízos para as pessoas que haviam investido nas ações dessas empresas. As ações foram mais desvalorizadas, gerando mais desempregos e causando uma crise grandiosa na economia estadunidense. O dia 24 de outubro de 1929 foi denominado de King
Quinta-feira Negra marcou a constatação da crise econômica de 1929. Esse dia foi fatídico, né? Porque assim, deu para perceber que estava acontecendo uma crise econômica nos Estados Unidos. Nesse dia, o grande lote de ações à venda na Bolsa de Valores de Nova York não encontrou compradores. Os investidores, prevendo as baixas no valor das ações, colocaram seus lotes de ações à venda, na esperança de se desfazerem delas enquanto ainda tinham algum valor. Eles pensavam que ainda tinham algum valor, na verdade. Havia uma grande quantidade de ações à venda, mas não tinha compradores. Para muitos cidadãos estadunidenses, a poupança de uma vida inteira havia se perdido. Pessoas que eram milionárias até o dia 23 de outubro acordaram sem nada no dia 24. Resumindo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York resultou de uma redução do consumo, afetando diretamente as empresas que realizaram demissões em massa no período. Mas não foi só isso. A crise afetou diversos países além dos Estados Unidos, gente. Efeito da economia globalizada que mantinha os países interligados. A crise de 1929 afetou na produção cafeeira também. Eles tiveram, o governo comprava o café, né, que era excedente e dos produtores, e acabavam tendo que queimar essa grande quantidade de café porque não tinha compradores também, né? Agora eu vou mudar a imagem para vocês verem, né, o que foi o New Deal. Também já falamos sobre esse assunto e agora só vamos revisar, ok? O New Deal foi o nome dado à série de programas implementados nos Estados Unidos entre 1933 e 1937, sob o comando do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de auxiliar os prejudicados pela Grande Depressão. Então, a crise nos Estados Unidos durou muitos anos e se agravou com o passar do tempo, aumentando mais as taxas de desemprego no país. Entre economistas e a população surgiu a ideia de que cabia ao governo a responsabilidade da crise, por não ter atuado no controle da intensa especulação financeira e na produção excessiva. Lembra que eu falei para vocês que
que eles ficaram produzindo, né, numa grande quantidade e não tinham pessoas, né, para comprar tanto assim, e eles não pararam, né, eles continuaram produzindo. Então, eles acreditavam que se o governo dos Estados Unidos tivesse interferido na economia aos primeiros sinais de crise, o desastre poderia ter sido evitado. Em 1932 ocorreram as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Enquanto o candidato republicano Herbert Hoover buscava a reeleição e defendia que o mercado resolveria a crise, seu opositor, o democrata Franklin Delano Roosevelt, defendia a intervenção direta do Estado na economia. Tá? Roosevelt venceu as eleições e, com sua equipe, implantou um plano de recuperação da economia estadunidense, o New Deal, ou Novos Rumos, a partir de 1933. As partes envolvidas nesse acordo eram a população e o governo dos Estados Unidos. O tema tratado era a economia estadunidense, óbvio. A atuação do governo priorizou auxílio social, a recuperação da economia e as mudanças na política econômica que permitiram o fim da Grande Depressão. Uma das primeiras medidas tomadas por Roosevelt foi o estabelecimento de regras para a produção de bens e alimentos. Roosevelt realizou uma política de empréstimos aos fazendeiros cujas propriedades haviam sido hipotecadas durante a crise. O objetivo era que permanecessem no campo e voltassem a produzir alimentos, coisa que não estava acontecendo. Certo, galera? Sem problemas por aí, né? Tenho certeza, parece que estou vendo a carinha de vocês, que vocês estão me acompanhando tranquilamente. O mercado de trabalho urbano foi regulamentado. Como assim? Foi estabelecido salários mínimos e jornadas máximas para os operários e a proibição do trabalho infantil nas fábricas. A partir de 1935, o New Deal deu prioridade a programas de assistência e previdência social. Também estabeleceu assistência e previdência social, né? Como eu já falei. Também estabeleceu imposto sobre fortes empresas privadas, tá? Apenas em 1938, a legislação, olha que demorou, né, galera? Nossa! Garantiu salários mínimos e o limite de jornada de trabalho. Antes do New Deal, a população e o governo dos Estados Unidos tinham um acordo que se baseava na lógica do liberalismo econômico. Estão lembrados que a interferência do governo na economia era mínima? Quando nós falamos em liberalismo econômico, que o Estado não devia intervir,
Lembra-se que eu citei exemplos, né, de vocês em sala de aula, tá? Então, pois se acreditava que o próprio mercado a regularia e resolveria as crises surgidas ou que viessem a surgir. Nós, mais uma vez, só para relembrar, vocês estão lembrados quando estudamos liberalismo econômico, que o Estado não intervia nas decisões da economia. Lembraram, né? Por favor, gente, não esqueçam isso, tá? O New Deal propunha o intervencionismo do Estado na economia. Esse Estado aí que eu estou falando, gente, é Estado com letra maiúscula, tá? Referente à nação, beleza? No Estado, na economia, que eu falei para vocês, estabelecendo regras que iam desde a fabricação até a comercialização. O plano, no entanto, não foi bem recebido por todos os setores da sociedade estadunidense, tá? Nem todo mundo agradou-se desse plano. Os grandes capitalistas opunham-se a viver em uma sociedade cuja economia era controlada pelo governo. Acusavam Roosevelt de tentar implantar nos Estados Unidos um sistema de governo semelhante ao dos revolucionários russos. O New Deal prosseguiu mesmo com a oposição e, no fim da década de 1930, mesmo ainda que existissem sinais da crise de 1929, eles foram aos poucos diminuindo, ok? Bom, terminamos aqui. Mas antes, porém, tá? Eu vou passar esta imagem, que eu sei que vocês vão adorar, que são das atividades que vocês terão que fazer da apostila, páginas 50, 52, 55 e 56. Já do caderno de exercícios, somente as páginas 27 e 28. Bom, galera, hoje ficamos por aqui, tá? E reforçando, essa foi uma revisão, tá? Para ajudar vocês a responderem as atividades que eu passei para vocês, né? E não vou além, porque o objetivo nosso é que vocês façam as atividades sem ter repetir, né? Sem ter, que tem que ter neura nenhuma por conta disso. Vamos ficando por aqui, como eu já disse. Semana que vem nós estaremos juntos novamente. Falaremos de um outro assunto, e por sinal é assunto novo que se vem por aí. Estou com saudades de vocês, sinceramente. Estou louca porque isso passe, que tá difícil, né? Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo essas aulas, gente. Vocês precisam focar nessas aulas, tá? E até
semana que vem. Tá bom, galera? Beijos, beijos, beijos.